Olá pessoal, bom dia. Estou aqui em Curitiba pronto para embarcar para Brasília, né? E vou desejar a todos uma ótima semana e colocar algumas questões aí essenciais nesse momento, esclarecer algumas dúvidas que porventura possam ainda perdurar aí. Vamos ver se está chegando aí o som, deve estar chegando. Vamos ver aí o ingresso das pessoas para acompanhar essa nossa conversa, né? Bom dia, Sérgio. Estou vendo aí que entrou o Sérgio aí. Vamos lá, vamos. Mais uma semana aí de trabalho. Estamos chegando ao final do ano, não é? Bom, e bom dia, Fred. Tá tudo bem, não é? Vamos lá, então. Acho que tá tudo em ordem aí. Uma boa semana a todos e estamos nesse final de ano, né? Dezembro, chegando aí próximo do Natal. Queremos desejar a todos um Feliz Natal também, né? Que vamos deixando para trás o drama vivido nesses últimos 2 anos, especialmente, quase 2 anos, com essa pandemia, né? E que Deus nos proteja aí à frente, que o próximo ano seja um ano com muita saúde, paz e prosperidade para todos, né? Que Deus nos ajude. Bem, vamos lá. Nesse final de semana eu estive em Porto Alegre, numa convenção do meu partido, Podemos. Fomos, o senador Oriovisto Guimarães também foi, o ex-ministro Sérgio Moro, a presidente nacional do Podemos, a Renata Abreu. Fomos principalmente para valorizar a presença de Lazier Martins no Senado Federal. Tem sido um grande senador, um senador importante para o Rio Grande do Sul, sim, mas também importante para o Brasil, que assume de frente essa pauta ética, né, essa agenda ética do combate à corrupção. É um batalhador para reduzir gastos no Senado, defende o enxugamento, portanto, da máquina pública, especialmente no nosso caso do Senado Federal. Ele advoga sempre que é possível economizar 500 milhões de reais num ano, não é? E é possível realmente economizar isso tudo, se as medidas administrativas forem adotadas com competência. Também ele é defensor de prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado. São as pautas mais importantes e prioridade, né, da população brasileira. Por isso fomos lá ao Rio Grande do Sul, num grande evento, filiação também do deputado federal Maurício ao Podemos, o partido em crescimento. Bem, gente, nós tivemos na última semana duas votações importantes, algumas votações importantes, né? Mas eu destaco a que indica o André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, indicação do presidente da República, que finalmente, depois de mais de 4 meses, foi sabatinado e foi aprovado por 47 votos a 32. E o nosso partido Podemos votou unanimemente pela indicação de André Mendonça, porque ele atende os pressupostos básicos constitucionais da notório saber jurídico, né, a exigência, e probidade, ou seja, reputação ilibada. André Mendonça atende esses dois pressupostos e por isso não havia razão para nos colocarmos contrariamente à sua indicação. O que é nosso dever é exatamente analisar se o indicado atende aos pressupostos constitucionais. Mas eu estou dizendo isso porque é incrível, né? Fake news é uma coisa bárbara, né? É preciso condenar fake news sempre. E, aliás, eu aproveito para pedir a todos que tomem muito cuidado com as redes sociais, né? Que procurem distinguir o que é correto do que é incorreto, o que é verdadeiro do que é falso, né? Então, veja,
nós nos expusemos. Aqueles que acompanham o nosso trabalho aqui, principalmente aqueles que acompanham essa página do Facebook, sabem que nós batalhamos nesses 4 meses, desde julho, nós estamos batalhando para que se realizasse essa sabatina, cumprindo o rito, o dever. Nós defendemos outro sistema de escolha para ministros do Supremo, da meritocracia, substituindo a indicação política. Mas o sistema que existe hoje é esse, é o da indicação política. E é prerrogativa exclusiva do presidente da República a indicação. Por essa razão, não nos cabe condenar a indicação, cabe analisar se ela preenche os requisitos. Então, o que nós fizemos desde o início, desde julho, é defender o cumprimento do dever, que é realizar a sabatina e deliberar a respeito da indicação. Evidentemente, respeitando aqueles que votariam contra a indicação por entenderem não ser o nome adequado. Mas todos nós sabemos que houve uma conspiração contra o André Mendonça, que o objetivo era derrubá-lo, era derrotá-lo, para depois indicar um outro. Não é? Um outro que muita gente, eu não vou citar o nome, mas muita gente sabe já de antemão quem seria esse outro indicado. Então houve realmente uma conspiração, uma estratégia para levar André Mendonça à derrota e, evidentemente, aguardar a indicação do seu substituto, que atenderia mais os objetivos destas pessoas que se organizaram para derrubar André Mendonça. Então, eu estou dizendo isso porque agora vou entrar no assunto da fake news, né? Eu até falo isso rindo, porque é um deboche, né? É patético, é subestimar a inteligência das pessoas, é imaginar que ninguém acompanha nada, que ninguém sabe de nada, que ninguém se informa. Né? Colocaram aí algo programado nos grupos, olha aí, grupo de gente que se diz inteligente, aceitando como verdade que nós votamos contra a indicação de André Mendonça, com aquela ameaça assim. Não esqueça, na eleição, ele votou contra, colocando os 3 senadores do Paraná como se estivessem os 3, não é? Os 3 senadores votado contra a indicação de André Mendonça. E nós deixamos muito visível tudo isso, né? Nós votamos unanimemente, de forma unânime, votamos pela indicação de André Mendonça, as razões eu já expus anteriormente. Então, olha, essa é uma canalice, né? É uma pouca vergonha. Aí o outro bota também que nós votamos contra o Auxílio Brasil. Eu fiz o discurso com muita clareza, dizendo: nós do Podemos apoiamos e vamos votar unanimemente a favor do Auxílio Brasil, porque é fundamental, porque é essencial, porque é necessário, porque é imprescindível agora, nesta hora de grandes dificuldades, em que a população vem sofrendo, a população pobre vem sofrendo. Hoje são mais de 19 milhões de brasileiros passando fome mesmo. E muito mais do que isso, com o temor de que no dia seguinte não se tenha alimento sobre a mesa. Então isso é um drama que nós não podemos ignorar. Então, é evidente que fomos favoráveis, maciçamente, unanimemente, ao Auxílio Brasil, que era Bolsa Família, mudou de nome, e amplia-se um pouco agora para 14 milhões de pessoas. E nós desejamos até que fosse mais. A proposta alternativa que apresentamos daria condições para 20 milhões de brasileiros beneficiados com essa política de transferência de renda, agora com o nome de Auxílio Brasil. E a nossa proposta também tornava isso permanente. É evidente que teríamos depois que regulamentar, não é? Mas uma proposta de auxílio permanente.
E então votamos unanimemente, favoravelmente a essa proposta. Aliás, hoje, numa demonstração das dificuldades da nossa população, há uma divulgação de que 75% das famílias brasileiras estão endividadas, cresce o endividamento. E por isso, não há como não reconhecer que é hora do poder público estender as mãos, né? Então, o Auxílio Brasil, absolutamente necessário, imprescindível mesmo, e contou com o nosso integral apoio. Mas nós não pudemos fazer a mesma coisa com a tal PEC dos precatórios. Vamos separar as coisas. O Auxílio Brasil foi aprovado por intermédio de uma medida provisória que votamos favoravelmente. Até a votação foi simbólica, porque ninguém ficou contra. E depois nós votamos uma proposta de emenda à Constituição dos precatórios. E aí nós fomos claros, não vamos apoiar o calote. Olha, se eu devo e não pago, eu sou caloteiro. Agora, os governos, seja do município, do estado e da União, quando os governos devem, eles podem dar o calote, eles não são caloteiros. Qual é a tradução desta PEC dos precatórios? Eu devo sim, não nego, pago quando puder. Vou empurrar com a barriga, vamos jogar lá para frente. Os outros governos que resolvam esse problema. Enquanto isso, eu passo para trás os credores, aqueles que possuem direito adquirido. E olha, não é só gente poderosa, não. Não é só empresa. É pessoa física, é trabalhador, é aposentado, é professor. Enfim, há precatórios alimentícios. Enfim, esse calote atingiria muita gente, uma espécie de moratória da dívida interna. Nós combatemos, muitos combateram, a moratória da dívida externa, porque o Brasil daria um calote internacional. Pois essa é uma moratória da dívida interna. Precatórios se constituem dívida dos governos. Portanto, é uma moratória da dívida interna dos governos, do município, do estado e da União. Portanto, olha, vamos colocar as coisas com clareza. Vamos nos informar melhor, não é? Então, estes que produzem fake news, é um laboratório incrível aí, uma fábrica de fake news, né, nas redes sociais, visando as eleições agora, então isso virou uma loucura, né? Mas então fica muito claro, essa PEC dos precatórios, o governo envolveu as lideranças, né, do governo envolveram alguns senadores mais ingênuos. Então acenaram com uma mão para tirar com a outra, né? Então, vamos amarrar aqui só para a área social, esse dinheiro para a área social. Porque o dinheiro pretendido com esta PEC é muito superior àquele necessário para pagamento do Auxílio Brasil. É muito superior. São mais de 106 bilhões de reais que ficaria disponível para uma aplicação sem determinação, sem imposição, além do Auxílio Brasil, portanto, um valor extraordinário, cerca de 80 bilhões de reais aí, aproximadamente, sobraria, e sobra, né, porque foi aprovado, para o governo gastar no ano que vem. E com isso, o que vai acontecer? Fura o teto, né, o teto de gastos, altera a política do teto de gastos, que foi uma espécie de âncora para o equilíbrio das contas públicas, para evitar gastos exorbitantes, para evitar um aumento ainda maior do déficit público, né, que já cresce de forma assustadora, elevando dívida, elevando taxas de juros, provocando inflação. Então, esta PEC dos precatórios, desnecessária da forma como foi imposta e aprovada, não é? É uma PEC que vai gerar inflação,
aumentar as taxas de juros, aumentar a dívida, vamos pela ordem, né? Aumenta a dívida, como consequência, eleva as taxas de juros, como consequência, produz inflação, como consequência, gera desemprego, fome, miséria, endividamento da família brasileira. É isso que provoca. Então isso significa o quê? Você dá com uma mão agora o Auxílio Brasil, depois tira com as duas, porque o sofrimento será maior, as dificuldades serão maiores. Então nós não poderíamos votar favoravelmente a essa proposta. E votamos contra. E alertamos, não é? Alertamos. Mas aqueles mais ingênuos, ou porque não são tão ingênuos assim, acreditaram que isso tudo estaria amarrado na política social e isso só seria destinado à área social. Mas agora, vocês estão acompanhando já a história do fatiamento, ou seja, vai se promulgar apenas aquilo que chegou da Câmara para o Senado. E as alterações propostas no Senado farão parte de uma chamada PEC paralela. O que ocorre normalmente com PEC paralela? Ela fica na gaveta e de lá não sai. Ela fica na gaveta e de lá não sai. Nós temos os engavetadores oficiais da República, não é? Então, alguns aí mais à esquerda que votaram, né? PT, por exemplo, e outros que votaram favoravelmente, o PT votou inteiramente pela PEC dos precatórios, aí que eu chamo de PEC do calote, né? Esses que votaram favoravelmente alegaram, ficou tudo amarrado, não vai ter a emenda de orçamento. Então, e agora, com esse fatiamento, volta tudo como antes, no quartel de Abrantes, né? Então, o feirão das emendas, esse feirão das emendas fará a festa de alguns parlamentares, continuará fazendo a festa de alguns parlamentares, esse chamado feirão das emendas do orçamento secreto. Essa vergonha que criaram nos últimos 2 anos, não é? Porque antes, vão dizer, não, mas já existia antes. Existia, sim, emendas do relator para corrigir determinados equívocos e não para conceder, para repassar dinheiro sem assinatura de parlamentar, a pedido do parlamentar, para comprar o seu voto, para comprar sua adesão, o seu apoio. E esse dinheiro é distribuído aleatoriamente, sem critério de prioridade. Um país com tantas demandas sociais, com problemas incríveis, né? Nós assistimos a esta irresponsabilidade. Portanto, eu lamento dizer, agora ficam, vão reunir líderes para discutir o fatiamento, né? É uma vergonha. E ainda há aqueles que ficam nos ofendendo, nos agredindo, dizendo que nós votamos contra o Auxílio Brasil. Olha, cara pálida, que barbaridade, né? Isso é uma ofensa que não ofende porque é ridículo, né? Isso é ridículo. Tenham uma santa paciência, vamos pensar um pouco no Brasil, vamos ser mais sérios, né? Vamos pensar mais no futuro. Esse imediatismo, tem gente que só pensa o horizonte temporal, infelizmente, é só do seu mandato. Fica preocupado com o seu mandato, não fica preocupado com a eleição, não se preocupa com o futuro. Nós temos que adotar medidas que atendam o presente e o futuro. Não podemos, de forma alguma, pretender atender o presente e destruir o futuro. As pessoas vão viver além da eleição. As pessoas não vão viver só até o dia da eleição, elas vão viver bem além das eleições. Então, vamos pensar nisso, vamos ter visão estratégica de longo prazo. Não vamos pensar só a curtíssimo prazo. Enfim, olha, é triste, né? Mas nós temos que superar essas dificuldades e tentar sobreviver nessa atividade agora com
com esse dano. Alguém diz assim, reduzimos o dano, por isso votamos favoravelmente. Reduzir o dano não significa acabar com o dano. E nós temos que ser contrários ao dano, de modo geral. O que é dano não serve. Se é dano, por que aprovar o dano, né? Então vamos ser francos. Isso não aplaca a consciência de gente de bem, de gente que está pensando no povo brasileiro, não. Alguns imaginaram que seria suficiente para aplacar as suas próprias consciências e convencer os outros. Não, não convence ninguém. Bem, nós tivemos, portanto, então, esse episódio. Na próxima semana teremos a última semana deste período legislativo, deste ano legislativo, portanto, não teremos mais condições de alterar isso, não é? O que vai vigorar é o que será promulgado e o restante vai ficar na gaveta. Então, vão promulgar o que veio da Câmara, porque por se tratar de emenda à Constituição, ela só pode ser promulgada quando há a confirmação da outra casa. É aprovada numa casa e confirmada na outra. Então, o que vão promulgar é o que foi aprovado na Câmara e confirmado no Senado. Aquilo que o Senado acrescentou como alteração vai para a gaveta. Aí elaboram lá o que chamam de PEC paralela e botam na gaveta. E fica lá na gaveta. Enfim, o que vai vigorar mesmo, a partir da promulgação, é o calote, é o furo da política de teto, o desrespeito à política de teto, a alteração na regra da política de teto. O que significa? Nós estamos afrontando fundamentos especiais, não é? Do plano real. Nós estamos ferindo ou desrespeitando, né, afrontando a lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos dando um calote em pessoas que têm direito adquirido, que deveriam receber os precatórios e não receberão. E nós estamos, desta forma, empurrando dificuldades para o futuro, para o próximo presidente, para os próximos governos. Isso de modo geral, nos estados também, porque há precatórios do município, precatórios do estado e precatórios da União. Enfim, é uma desorganização das finanças. Nós estamos nos opondo a uma política fiscal competente. Isso não estaria nem sendo discutido se as medidas adequadas tivessem sido adotadas já lá atrás. Quando se assumiu o governo em 2019, nós defendíamos um limitador emergencial de despesas, como fez Angela Merkel em 2008, lá na Alemanha. Lá, um percentual significativo do produto interno bruto. Aqui, bastaria 10% do total das despesas, que nós eliminaríamos os 139 bilhões de reais de déficit daquele ano. E no ano de 2020, a partir do orçamento base zero, nós poderíamos eliminar o desperdício de todas as áreas e economizar mais 10%. Com isso, nós teríamos o país de novo no trilho. Nós não teríamos déficit público, nós eliminaríamos o déficit público. O Obama também seguiu o exemplo da Alemanha, lá por volta de 2008, 2009, quando houve a crise das administrações, e resolveu o problema desta forma, com um limitador emergencial de despesas. Nós não adotamos aqui no Brasil, então agora estamos enfrentando essas dificuldades maiores. O PIB não cresce, o ano que vem há uma projeção de crescimento pífio ou de crescimento negativo do produto interno bruto. O Banco Itaú fala em PIB negativo, não é? E estamos adotando medidas que, a pretexto de oferecer uma ajuda aos pobres, né, estamos comprometendo mais ainda a vida deles para o amanhã. É isso que está acontecendo. Bom, eu achei necessário dar esses esclarecimentos em razão das fake news que acabei vendo aí no final de semana. Então, nosso repúdio às fake news,
as mentiras. Vamos dizer aqui com toda clareza, né? São canalhas as pessoas que usam da má-fé para tentar achincalhar a imagem daqueles que agem corretamente. Então, esses produtores de fake news são canalhas. Eles produzem a canalice. Aqueles que multiplicam a canalice também se tornam canalhas. Eu sei que alguns multiplicam sem saber que estão multiplicando a canalice, mas aí são ingênuos, precisam acordar para a realidade, precisam prestar atenção, precisam acompanhar os fatos. Se não acompanham os fatos, se não tem a informação correta, então não caia na besteira de fazer o jogo dessa gente canalha que produz fake news nas redes sociais. O nosso repúdio a fake news e aos seus produtores. E eu repito, são canalhas que produzem canalice e aqueles que não são canalhas não devem compartilhar as canalices. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e que Deus nos ajude. Muito obrigado. Obrigado por estar conosco nesse dia. Espero que esteja conosco sempre, acompanhando o nosso trabalho, multiplicando. Obrigado por estar na nossa página. Se possível, curta e multiplique. Comente e multiplique. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e o TikTok. Grande abraço a todos vocês.